Você não vai sentir agora. Vai sentir amanhã, quando perceber que passou mais um dia inteiro sendo movido pelo que os outros fizeram e não pelo que você decidiu. Existe um tipo de pessoa que perturba quem está ao redor sem fazer nada de especial, que entra numa sala tensa e não muda de frequência, que recebe uma crítica direta, processa e continua operando com a mesma qualidade de atenção de antes, que perde algo importante, um projeto, uma relação, uma posição, e não desorganiza. A leitura imediata que a maioria faz sobre essa pessoa é que ela é fria, desligada, que algo nela não funciona como deveria. Essa leitura está errada. E o fato de ser a primeira que surge diz muito mais sobre quem observa do que sobre quem é observado. O que você está vendo não é ausência de reação. É o produto de algo que exigiu um custo real. Um custo que acontece antes de qualquer resultado visível, num espaço que ninguém assiste e sobre o qual quase ninguém fala com precisão. No vídeo anterior, chegamos a algo que não é fácil de sustentar. A cadeia que vai do excesso de palavras até a necessidade de aprovação. Você fala demais porque reage demais, e reage demais porque parte de você ainda depende de confirmações externas para se sentir estável. Reconhecer esse mecanismo é uma coisa, modificá-lo é outra completamente diferente. E a distância entre as duas, entre ver o padrão e alterar o padrão, é onde a maior parte das pessoas para. Porque reconhecimento intelectual não produz mudança comportamental por si só. Você pode passar semanas absorvendo ideias sobre presença, controle, silêncio como postura. Pode entender cada conceito com clareza. E no momento em que alguém te ignora deliberadamente numa reunião, ou faz aquele comentário que é exatamente ambíguo o suficiente para não poder ser confrontado diretamente, ou simplesmente demora para responder quando você estava esperando urgência, tudo que você processou intelectualmente some. O padrão antigo retorna. Você fala, você se justifica, você preenche o silêncio. Não porque você esqueceu o que aprendeu, mas porque aprender e treinar são processos que acontecem em partes diferentes do sistema. Existe uma distinção que raramente aparece em discussões sobre autocontrole, e ela reorganiza como você vai entender o que vem a seguir. A maioria das pessoas trata a disciplina como privação, como se ser disciplinado fosse uma questão de suprimir impulsos, de resistir ao que quer fazer em favor do que deveria. Essa definição é funcionalmente inútil, porque ela posiciona o impulso como inimigo. E você não ganha nada lutando contra algo que vai continuar existindo. Disciplina, com mais precisão, é a calibração progressiva do limiar de resposta. Não a eliminação do estímulo, nem a supressão da reação, mas o aumento sistemático do quanto você consegue sentir antes de agir. Um músico que ensaia a mesma progressão centenas de vezes não está evitando a música completa. Está construindo a capacidade motora que vai tornar a música completa possível sem esforço consciente visível. O que parece repetição monótona de fora é reorganização neural de dentro. Toda habilidade real tem um período em que você a executa pior do que antes de começar. Esse período não é sinal de inadequação. É o custo estrutural da mudança. Pense numa situação que você provavelmente já atravessou. Uma conversa onde alguém disse algo que te atingiu. Não uma agressão direta, mas aquele tipo de comentário calibrado para ser plausível como inocente, mas que você sabe que não é. Em menos de 2 segundos, uma resposta se formou. Não uma frase, mas uma estrutura inteira. A justificativa, o argumento de retorno, a pergunta que colocaria a outra pessoa no mesmo desconforto que você sentiu. E você ficou quieto, não porque não tinha resposta, porque decidiu que aquela resposta específica não era o que você queria produzir naquele momento. Como isso se manifestou fisicamente? Havia uma pressão no tórax, uma tensão que subia, um impulso que foi contido no ponto mais estreito possível, quase como manter o ar nos pulmões sob uma força que quer expeli-lo. Esse momento físico é frequentemente interpretado como algo a ser evitado, como sinal de que a situação está errada, ou que o silêncio está sendo um erro. Mas esse momento é o exercício em si, não a ausência de emoção. O esforço ativo de manter uma direção na presença de uma força contrária. E como qualquer sistema que trabalha sob resistência,
Ele se adapta. Fica mais capaz. Exige menos esforço para produzir o mesmo resultado. O problema não é que as pessoas não conseguem fazer isso. É que sentem o desconforto e o interpretam como evidência de fracasso, quando é evidência de progresso. Então cedem. E o sistema volta para onde estava. Existe uma camada dessa questão que raramente é discutida com honestidade. O custo que a mudança tem nas suas relações. Quando você começa a reagir menos, as pessoas ao redor percebem antes de conseguir nomear o que perceberam. Existe uma economia implícita em qualquer grupo social, família, amigos, colegas, onde cada pessoa fornece certas reações previsíveis que confirmam para os outros que o sistema funciona como esperado. Que você responde com entusiasmo quando o entusiasmo é solicitado. Que você se defende quando questionado. Que demonstra tensão quando a situação é tensa. Essas reações não são apenas emocionais. São sinais de que você ainda pode ser influenciado da forma usual. Quando você para de fornecê-las, o sistema reage. Algumas pessoas ficam confusas. Outras aumentam a intensidade. Comentários mais diretos, provocações mais explícitas. Não necessariamente com intenção calculada, mas como resposta instintiva a um padrão que deixou de funcionar. Estão testando se o canal ainda está aberto. E aqui está o ponto mais difícil de toda essa progressão. Você vai querer ceder. Não porque a pressão tenha razão, mas porque manter sua posição nesse momento vai produzir mais desconforto imediato do que abrir mão dela. O custo de permanecer firme vai parecer, naquele instante, maior do que o custo de recuar. Esse instante específico é onde o treino real acontece. Não quando manter o controle é fácil. Quando ceder seria a coisa mais natural do mundo. Vale nomear uma distinção que frequentemente é colapsada num único conceito, mas que produz resultados radicalmente diferentes. Disciplina emocional não é supressão emocional. A supressão é um processo de contenção. A emoção existe, é empurrada para baixo e acumula até emergir de forma desproporcional em contextos que não justificam aquela intensidade. Você permanece impassível durante a conversa difícil e, horas depois, reage com irritação excessiva a algo completamente banal. Esse padrão é familiar porque é muito comum. O processamento funciona diferente. Não bloqueia o que está acontecendo internamente. Registra completamente. A irritação, a insegurança, o impulso defensivo são reconhecidos sem serem imediatamente externalizados. A emoção atravessa o sistema, em vez de ficar represada nele. O resultado visível não é ausência de emoção. É presença sem ruído. Essa diferença aparece no corpo antes de aparecer no comportamento. Quem suprime tem uma tensão que vaza, na mandíbula, no ritmo da respiração, num sorriso levemente fora de fase. Quem processa está genuinamente disponível para o que está acontecendo. E essa disponibilidade, quando real, altera como as pessoas calibram a própria postura numa interação. Não porque seja uma técnica, porque é uma qualidade que o sistema nervoso de qualquer pessoa ao redor detecta antes que o raciocínio consciente chegue. Agora chegamos ao ponto que reorganiza tudo que veio antes. Provavelmente você passou parte significativa da sua vida operando com uma premissa que nunca foi explicitamente formulada, mas que orienta muita coisa. Que demonstrar esforço visível é o que produz reconhecimento. Que quanto mais as pessoas virem que você está trabalhando, lutando, se dedicando, mais vão respeitar o que você entrega. Em certos contextos, isso não está completamente errado, mas existe um registro diferente de autoridade, e ele funciona por um mecanismo oposto. A pessoa que resolve um problema complexo sem produzir drama em torno do processo, que discorda sem precisar que o outro reconheça que está errado, que está completamente presente numa conversa sem precisar controlá-la, que entrega resultados sem narrar o esforço que custaram. Essa pessoa não é percebida como esforçada, é percebida como competente de uma forma que parece natural. E naturalidade aparente, num ambiente onde todos estão visivelmente se esforçando, gera um tipo de gravidade social que esforço visível nunca consegue replicar. Isso não é performance de indiferença. E aqui vale uma distinção que importa mais do que parece. Existe uma versão falsa dessa postura que é bastante comum. Pessoas que aprenderam que quietude estratégica parece poderosa, então constroem uma versão calculada dela.
Ficam caladas não porque processaram, mas porque perceberam que o silêncio pode funcionar como pressão. A máscara de quem não precisa, usada por quem ainda precisa muito. Essa versão colapsa. Não imediatamente, mas consistentemente, porque não tem substrato. Funciona em situações que ela pode controlar e desmorona quando a pressão ultrapassa o nível que a performance aguenta. E por baixo da máscara, a mesma estrutura de validação de antes, só que agora disfarçada de autonomia, o que a torna ainda mais difícil de identificar. O sinal mais claro de qual versão você está construindo é simples. O que você faz quando ninguém está vendo? Quando não há audiência, não há motivo para a performance. O que permanece é o que realmente foi construído. Existe um fenômeno que aparece de forma quase universal em pessoas que estão alterando esse tipo de padrão, e que frequentemente é interpretado como evidência de que algo deu errado. Quando você começa a criar distância sistemática entre o estímulo e a resposta, o sistema que estava acostumado ao ciclo antigo, estímulo, reação imediata, alguma forma de alívio ou resolução, registra a ruptura do padrão como ameaça. A ansiedade aumenta. A sensação de que algo está fora de lugar se intensifica. Parece que o silêncio novo está custando mais do que o ruído antigo. Não está. O que você está sentindo é o sistema resistindo à reorganização. Um corredor que corrige uma mecânica de passada inicialmente corre mais devagar. Um cirurgião que muda a empunhadura de um instrumento inicialmente é menos preciso. A melhora estrutural passa por uma fase de regressão aparente, não porque a mudança esteja errada, mas porque qualquer sistema complexo demora para integrar uma nova configuração. As pessoas que abandonam o processo nesse ponto não falharam por incapacidade. Falharam porque ninguém explicou que o desconforto dessa fase é constitutivo da mudança, não contrário a ela. Sobre o que de fato prende a maioria das pessoas nesse ponto, vale ser direto. Não é falta de determinação. Não é ausência de motivação. É uma crença que opera abaixo do nível de formulação consciente. Que se tornar menos reativo é se tornar menos presente. Que conter o impulso de responder imediatamente a tudo é perder alguma forma de autenticidade. Que o objetivo final de todo esse processo é uma espécie de neutralidade afetiva. Existir no mundo sem ser realmente afetado por ele. Essa crença está invertida. Pessoas com alta capacidade de autorregulação não sentem menos, sentem com mais resolução. Porque quando você não está constantemente administrando as consequências das suas reações, fica disponível para o que está de fato acontecendo. Você pode ouvir uma crítica e genuinamente avaliar se ela contém algo útil, sem precisar simultaneamente construir uma defesa. Pode estar numa conversa difícil, sem usar parte da atenção para planejar a saída. O que o autocontrole produz não é distância da experiência. É capacidade de estar completamente dentro dela sem ser definido por ela. Emoção sem controle não é profundidade. É barulho. Há algo que costuma ser apresentado com mais suavidade do que merece. Então, vou colocar sem atenuação. Muita gente não vai desenvolver essa capacidade. Não porque seja impossível para elas, mas porque o custo imediato de cada momento de prática vai sempre parecer concreto e presente, enquanto o benefício acumulado vai sempre parecer abstrato e distante. Essa assimetria de percepção é real, e ela é suficiente para manter a maior parte das pessoas onde estão. A ausência de disciplina não produz liberdade. Produz uma forma específica de dependência, ser movido por qualquer coisa que chegue primeiro, pelo comentário mais recente, pelo estado emocional mais intenso, pela insegurança mais ativada no momento. Isso é uma forma de existir, mas é uma forma onde nenhuma escolha real está ocorrendo, apenas respostas a estímulos numa sequência que ninguém está de fato conduzindo. Existe uma satisfação que não tem equivalente verbal adequado, que só aparece quando você foi pressionado num ponto exato onde o impulso de reagir era completamente legítimo e não reagiu. Não porque a emoção não estava lá, porque você decidiu que o que você quer em longo prazo pesa mais do que o alívio que reagir agora produziria. Essa experiência específica acumula. Cada repetição dela deposita algo que eventualmente muda a estrutura de quem você é. Não como decisão, mas como funcionamento padrão. Essa transformação tem um nome que não é força de vontade. Não é motivação, não é mentalidade.
É o resultado de disciplina repetida até virar forma. E o que você acabou de perceber, que compreender esse processo não é o mesmo que atravessá-lo, é o limite exato onde o próximo estágio começa.